nós vamos hoje falar sobre personal branding, né? Como é importante a gente cuidar da nossa imagem pessoal, como é importante a gente criar uma estratégia justamente para esse... Então é importante a gente cuidar da nossa estratégia aí de presença digital, tanto como empresas, como marcas, né? E como pessoas também. Boa Oi, Igor! tarde. Oi, Sandra e todo Boa mundo. tarde! Tudo Tudo bem? ótimo, Sandra. Quer dizer, na medida do possível, né? E com você? Também, tudo bem. Estamos aí caminhando, né? Com bastante atividade. Eu falo que é melhor a gente trabalhar bastante do que a gente ficar reclamando, né? Então, é melhor acelerar, né? E você, tá bem, Eu tô Igor? bem, Sandra, com muito trabalho, com muita demanda, né? E principalmente aí se adaptando a esse novo momento, né? Que todos nós aí estamos passando. Que bom. Bom, bem-vindos a todos. Bom, a gente combinou de falar hoje, então, sobre personal branding e como que isso é importante, como é importante a gente ter uma estratégia, inclusive, para a nossa presença no mundo digital, seja como marcas ou como É. pessoas. E aí eu convidei o Igor, primeiro porque já conheço o trabalho do Igor aí de longa data, e porque a gente também tem uma parceria aí para dar um curso na SPM, depois a gente vai comentar mais com vocês sobre isso, né? E o Igor tem uma larga experiência como jornalista, como assessor aí de comunicação, então ele tem uma formação em jornalismo e um monte de pós-graduações aí que eu nem consegui decorar, tá, gente? Mas além de tudo isso, o máximo é que ele foi também meu aluno, né? Nós nos conhecemos lá em Recife, quando eu fui pela SPM dar um curso lá em Recife. E isso foi quando, hein, Igor? 2013, 2013? Sandra. Em 2014? Quando abril foi? ou maio de 2013. Eu ainda vou encontrar o certificado do curso e vou postar como um TBT. Ah, que legal. Muito bom, muito bom. Posta sim. E aí, depois, quando o Igor veio para São Paulo, ele também foi sorteado, né, para participar de um curso aqui em São Paulo. Teve essa sorte, a gente se reencontrou. Oi, Silvia, que está entrando aí, Eli. E aí, o Igor voltou a participar com a gente também como aluno e já foi convidado, inclusive, para dar alguns cursos, né, na SPM com a gente lá, presenciais e tal, porque eu gosto muito de trazer gente nova, de dar essa oportunidade aí para quem tem um conteúdo relevante para compartilhar. A gente combinou de falar um pouquinho sobre essa questão da presença e da reputação digital. Então, eu já vou começar logo disparando. Igor, fala para mim, o que é reputação e reputação no digital? Me Excelente, conta. Sandra. Antes, enfim, eu queria agradecer mais uma vez o convite e queria agradecer, enfim, sobre a presença, né, e toda a contribuição, assim, que você deu para, enfim, na minha carreira, na minha vida profissional. O tema da nossa live, aliás, o nosso bate-papo é presença digital e você é uma presença super relevante, né? Assim, eu acho que se hoje, enfim, a gente acompanha esse mundo, a gente vem trabalhando aí nesse meio, sinta-se corresponsável. Muito obrigado. E aí, Prazer, querido. respondendo a pergunta, né, reputação, existe uma definição muito mais técnica, mas eu acho que no nosso bate-papo aqui a gente está sendo acompanhado por pessoas que, enfim, têm muito conhecimento sobre o assunto, né, gente que já não conhece tanto, tal. E aí tem uma definição muito mais simples, assim, muito mais acessível. Reputação nada mais é do que a forma como a gente é visto pelas pessoas, que às vezes não é necessariamente aquilo que nós somos, né? Tem outra palavra técnica para isso, chamada identidade. Reputação, às vezes, não tem a ver com a nossa identidade. É preferível que tenha, né? Mas nem sempre ambas têm algo em comum aí, elas têm a ver. E reputação online nada mais é do que a forma como a gente é visto, né? Através das plataformas, enfim, das mídias digitais. Uma coisa bem interessante é que no mundo de hoje, e o nosso bate-papo aqui, a nossa live ajuda a ilustrar muito bem isso, a gente não precisa estar presencialmente com as pessoas para estar interagindo com elas, né? Às vezes a pessoa ela tem
contato primeiro com o conteúdo que a gente propaga, com o nosso avatar, né? A nossa versão digital, para depois, no futuro, ter um contato aí com nós mesmos de carne e osso, né? E por isso que é importante a gente estar cuidando, enfim, da maneira como a gente é visto, como as pessoas enxergam a gente nessas plataformas aqui. Maravilha. Então, quer dizer, na verdade, quando a gente está falando de reputação, a gente está falando de imagem, Sim. né? A gente está falando dessa imagem que vai sendo criada na cabeça das pessoas com relação a gente, ou a marca, ou a empresa, né? Ou seja, é aqui as pegadas que a gente vai deixando que vão construindo essa imagem, né? Essa visão aí que as pessoas e as empresas têm sobre a gente. Então, por isso que a gente tem que cuidar de vários passos. Perfeito. Né? Desses passos no digital, sim, né? Exatamente. Perfeito. E isso pode influenciar nas oportunidades, né, e nas chances que a gente vai ter aí na nossa carreira. Eu próprio assim, já recebi muitos convites, né? Enfim, através das plataformas digitais, convites de pessoas que nem me conheciam pessoalmente, mas a partir do meu próprio posicionamento, através da recomendação, alguém que indicou o meu conteúdo para essa outra pessoa e ela chegou até mim. Eis aí a importância, né? Sim, fantástico, muito boa essa abordagem inicial aí para a gente dar a largada no nosso tema, muito bom. E aí... Aí eu vou ver aqui... Não, por favor. Não, pode falar, que eu para ler alguma coisa já preciso do óculos, né? Mas pode falar. Olha, até pegando um gancho com o que eu falei logo no início, né? Enfim, eu te conheci primeiro digitalmente, né? O ano era 2011, eu tinha uma chefe chamada Natália Oliveira, eu trabalhava numa instituição de ensino lá no Recife, eu sou lá do Recife, né, pernambucano, chamada IDE Cursos. E aí a gente conversando, assim, num dia, e aí eu pedi algumas recomendações a ela, de profissionais da área digital, de marketing digital, para estar lendo, enfim, acompanhando. E ela me indicou vários nomes, e um deles foi o seu. E aí, isso em 2011. 2013, eu vi lá o anúncio do curso, né, que ia passar lá pelo Recife, e ele disse, olha, a Sandra Turci, eu falava Turci na época. A Sandra... Normal. A Sandra Turci, que a Natália recomendou, né? E aí eu lembrei dessa conversa que a gente havia tido 2 anos depois. Eu passei a te acompanhar desde essa época, os conteúdos que você propagava, basicamente ali no Twitter, né? Estou falando de 2011, 2012. E aí, quando você ministrou o curso, a gente teve uma oportunidade aí de se conhecer pessoalmente. E eu aprendi que seu nome é Turki. Muito bom. Bem, bom, e aí startamos aí uma boa parceria, uma boa amizade, Sim. né, Igor? Que bom, maravilha. Então, vou aqui verificar uma outra questão que eu acho importante a gente falar. A gente já comentou um pouquinho, então, sobre a importância de gerenciar, né? E óbvio que para a gente ter uma reputação no digital, eu costumo dizer, né, que a gente, antes de mais nada, a gente precisa entender que é necessário ter uma presença no digital, né? E quando a gente fala de ter uma presença no digital, envolve uma série de pilares, né? Nas minhas aulas eu até falo isso. A gente fala que tem uma roda gigante lá da presença digital, né? Desses pilares, né, da presença digital que a gente tem que ir construindo, o que você acha que assim, hoje em dia são assim 2 ou 3 pilares seriam os mais importantes, Igor, para a gente pensar em começar, para quem está começando ou quem está querendo fortalecer, né, essa presença no digital, para que daí você possa, então, desenvolver obviamente, a sua reputação. Oi, Simone, tudo bem, querida? Conta pra gente, quais as 2 ou 3
2 ou 3 pilares que você acha mais importantes, Bacana, Igor? Sandra. Sandra, quando a gente vai para estratégias, né, táticas e ações, tudo isso muda conforme o objetivo, né, o nosso propósito. Eu posso atuar numa mesma área de um outro profissional, mas eu posso trilhar um caminho completamente diferente do dele, né? Isso tem a ver com as estratégias, enfim, com tudo que a gente vai ativar mais para frente. E estratégia tem que estar muito alinhada com os objetivos. Senão a gente perde tempo, a gente gasta recursos, enfim, outros recursos, né? De maneira muito geral, assim, o que é que não muda? Tem vários pilares, né? Transparência, sabe? Assim, verdade. A nossa presença digital, ela tem que ser muito, ela tem que estar muito alinhada com o que a gente é no nosso dia a dia. Eu conheço pessoas que têm uma presença digital, mas elas são completamente diferentes no dia a dia. E aí não funciona, né? A gente não tem coerência. E aí o primeiro pilar eu elencaria como esse, assim, transparência. O segundo, eu falei agora, coerência, né? Tudo que nós somos na nossa vida real, né? Embora esses conceitos aí de offline, enfim, online, eles são muito misturados, né? Assim, junto e misturados no mundo de hoje. Tem um outro termo chamado online, que ele é exatamente uma mistura do on com o off, né? Que não, hoje a gente entende que não existe mais separação, tá tudo aí unido. E aí é fundamental a gente ser coerente, né? Assim, com os nossos propósitos, os nossos posicionamentos, os nossos valores. Isso é de fundamental importância. E eu acho que um terceiro pilar, Sandra, que é universal a todo mundo, independente da área que você atua, sei lá, você pode ser um artista, um atleta, você pode ser um executivo, você pode ser um analista de marketing, você pode ser um estagiário, enfim, profissional de qualquer área. Eu acho que um terceiro pilar que é universal a todos é o investimento em conteúdo de relevância. Todas as pessoas que galgaram posições aí muito elevadas, e eu estou agora de frente para uma delas, que é você, né? Você é uma mega influenciadora. Influenciadora, gente, assim, que exerce de fato a influência. É que esse termo hoje está muito banalizado, né? A gente associa influenciador hoje a blogueiro, e não necessariamente. Influenciador, na essência, né, na raiz da palavra, é aquele que exerce uma influência. E você é uma delas, assim, você influencia muito, né, o mercado, os seus alunos, as demais empresas, os demais profissionais. E você tem conteúdo relevante, Sandra. Eu acho que uma terceira frente, né, que é, como eu falei aí, ampla, né, e abrangente a todo e qualquer pessoa, todo e qualquer profissional, é isso. Invista num conteúdo de relevância. Traduza todo o conhecimento que você tem em algo que possa contribuir e ajudar as outras pessoas. Maravilha. Então, transparência, conteúdo e qual é o segundo pilar? Só para eu registrar aqui. Coerência. Coerência. Eu acho ótimo porque, assim, isso serve muito para a gente, né? Para as pessoas, para os profissionais e também para as marcas, né? Ter transparência, ser coerente, né, com aquilo que você é, com aquilo que você fala, com aquilo que você faz e a construção de conteúdo relevante. Então, de cara, você já matou uma das perguntas que acho que foi a Mari que postou aí para a gente, se eu não me engano, de como se destacar no meio dessa, hoje em dia, né, que está um ambiente que está até super lotado quando a gente fala de mundo digital, né? E compartilhar conteúdo relevante. Eu até vou citar uma amiga que entrou aqui agora há pouco, que é a Andrea Dietrich. Ela, por exemplo, compartilha conteúdo muito, muito legal sobre e-commerce e varejo. Então, para quem estiver aí ouvindo a gente, vale a pena seguir a Andrea Dietrich. Muito bom. E aí alguém tinha perguntado, então, essa questão de como a gente se destacar. E aí, então, além desses 3 pilares que a gente poderia dizer aí que são valores importantes, quais as plataformas você acha que hoje são mais relevantes, Igor, para a gente estar construindo essa nossa presença / reputação, né? Para a gente colocar isso no nosso planejamento. Excelente, Sandra.
É uma pergunta, enfim, maravilhosa, mas ela também é complexa. Os canais aí mais interessantes para a gente, né, varia conforme o nosso propósito e a nossa estratégia. Por exemplo, eu não recomendo LinkedIn para todo mundo, né? A pessoa, às vezes, ela é muito mais forte no Instagram, por exemplo, ou no Twitter. A gente está hoje num mundo que estadistas, né, chefes de Estado, eles usam o Twitter como plataforma de comunicação das suas ações, né? Estadistas, aí, líderes de N vertentes, né? Empresários, tal. E aí aquelas regras que a gente aprende, assim, Instagram é mais uma coisa para blogueiros, LinkedIn é uma coisa mais para executivos, Twitter, enfim, a galera que quer fazer ali um fla-flu, né? Quer jogar as coisas. Tudo isso é muito relativo, né? Tudo isso muda conforme o nosso objetivo. Elenquei lá o meu objetivo, o meu propósito de carreira e de posicionamento. Logo, em seguida, eu começo a definir os canais que, para mim, são mais relevantes. Respondendo de maneira geral, assim, se você é um executivo, né, está ligado hoje ao mundo corporativo, e você quer construir uma reputação aí relevante, eu recomendaria, de maneira muito geral, o LinkedIn. Mas também não é uma regra, né? Mas seria aí a mídia social voltada ao universo profissional. Mas eu posso, sempre o meu caso, tem muitas pessoas que me seguem, eu não sou, eu não tenho um número muito grande de seguidores e nem quero, não é o meu propósito, mas as pessoas que me acompanham aí nos meus canais são pessoas que têm muita relevância em suas áreas de atuação. Aí, com o que eu publico, e quando a gente fala de conteúdo, gente, não é necessariamente texto, né? É imagem, é vídeo, é aquilo que eu compartilho dos outros. Enfim, tudo isso a gente dá um nome aí, tecnicamente, de conteúdo. O que eu estou compartilhando lá nos meus canais, essas pessoas estão sendo influenciadas, né? Uma boa métrica, por exemplo, é visualizar os stories do Instagram. E Stories hoje é uma ferramenta, né, um recurso, aí, uma feature, que não tem só no Instagram. A gente tem ela no LinkedIn, a gente tem ela no WhatsApp, a gente tem ela no Facebook. Ela está em todos os lugares. Essas pessoas estão sendo impactadas ali pelo que eu estou divulgando. E não é necessariamente no LinkedIn. Às vezes eu alcanço a pessoa pelo Instagram, pelo Facebook, pelo próprio WhatsApp mesmo, né? Aí essa questão de canais, assim, quais são as plataformas que para mim é mais relevante, depende do seu objetivo, da sua estratégia aí de posicionamento. Sim. Bom, queria aí agradecer a presença, né, do Renato Opsblum, que mandou um abraço digital. Ele também tem um conteúdo riquíssimo. Falando em reputação e conteúdo, Renato Opsblum tem um conteúdo maravilhoso na área de direito digital. Eu vi que o Moa Ramalho entrou aí também. Faz um tempão que a gente não se vê. Moa, que legal, muito obrigada. A Mari está perguntando aqui, como gerenciar, então, a sua reputação nas mídias sociais? Como que a gente pode gerir isso, né? Quer dizer, a gente tem que ter em mente, né? Na minha percepção, a gente tem que ter em mente que isso, hoje em dia, principalmente, é uma coisa estratégica, né, Mari? E não é algo... A construção da reputação, seja da empresa ou da pessoa, ela não é algo que vai acontecer sem querer, assim, sabe? Tipo, aconteceu. Na verdade, é uma construção. Por isso que o Igor muito bem falou aí sobre você ter muito claramente seus objetivos. E isso é fundamental, porque qualquer planejamento que a gente for fazer tem que começar ali ter uma visão de objetivos. Sim. Então, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, não é assim? Então, né, a gente precisa saber o que eu quero alcançar para, então, estabelecer essa trajetória. E como que a gente pode gerenciar isso? Bom, eu acho que um caminho importante é realmente você, em primeiro lugar, ter conhecimento e consciência, né, da importância disso. Eu acho que começa aí.
definir esses objetivos e aí também ter um pouco de uma dose boa, que eu falo, que é de paciência, porque você tem Sim, que ir construindo, e qualquer construção não é do dia para a perfeito. noite, né? Ela demanda tempo e, né, e demanda bastante esforço, porque se a gente está falando de construir conteúdo, como você mesmo falou, não é só um texto, pode ser uma foto, né, construção da Uhum. sua imagem. Então, vai depender de uma série de trabalhos aí que você tem que fazer ao redor aí para você construir essa imagem. E também monitorar, quer Sim. dizer, é importante, seja para a empresa ou para a pessoa, monitorar o que está sendo dito, o que estão falando dessa pessoa, dessa marca ou dessa celebridade, para que, inclusive, você evite algum risco futuro de alguma crise. A gente, há umas 2 semanas, se não me engano, a gente falou com a Tati Aham. Maeda. Falamos justamente sobre gestão de crise nas mídias Sim, sociais, sim. né? Então, fala o que mais você também acha que é importante nessa gestão, Igor, dessa reputação. Como gerir? Excelente. Sandra, reputação é sempre uma pecha que colocam na gente, né? Uma espécie de rótulo mesmo, né? Você tem um produto, enfim, e você coloca um rótulo. Considerando, gente, que pessoas não são produtos, né? Pessoas não são coisas. Pessoas são seres humanos. Mas a gente acaba fazendo um pouco essa analogia aí com produtos, né? Com objetos. Ah, em relação a como gerir a nossa reputação, tem só mais uma consideração. Esses rótulos que colocam na gente, eles podem ser positivos, fulano ou eficiente, Beltrana a esforçada, Cicrana a inteligente, o outro fulano lá o incompetente. São sempre rótulos que colocam na gente. E isso influencia a maneira como os outros veem a gente, né? A nós mesmos. Reputação pode ser positiva, reputação pode ser negativa e reputação pode ser neutra. Por exemplo, Sandra, o que é que você acha daquela pessoa ali, XPTO? Aí você vai e responde para mim, olha, Igor, indiferente, assim, não sei o que pensar dela. E aí é isso, é uma reputação, né? Ela é vista de maneira muito neutra, né? Ela não está propagando nada, assim, não está emanando nada, nenhum valor. Embora ela tenha, todos nós temos, né? Mas nem todos nós têm essa habilidade aí de propagar a própria essência. E aí, como gerenciar a nossa própria reputação? Quando a gente gerencia ela, o controle ele passa para as nossas mãos. Olha, peraí, eu não vou deixar que o outro venha aqui e ponha um rótulo em mim, uma coisa que eu não sou, né? Quando eu passo a gerenciar a minha reputação, Igor, sumiu o seu som. Igor, eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Agora está voltou. voltando. Sumiu, agora voltou. Maravilha. Bacana. E aí é esse controle que a gente assume, assim, olha, eu não vou deixar colocarem esse rótulo gratuitamente em mim. Eu vou tomar as rédeas aí da situação e eu vou propagar, né? Eu vou divulgar o que eu tenho aí de melhor na minha vida e na minha carreira. E como gerenciar é dessa forma, assim, primeiro você tem que ser muito transparente Uhum. com os seus propósitos, né? O que é que eu quero para minha carreira? É pensar isso, assim, de maneira muito clara. Hoje eu sou um trainee, por exemplo, mas trabalho numa empresa, uma multinacional, e eu quero chegar a CEO, eu quero chegar a board dessa empresa. Eu vou passar a gerenciar a minha reputação de modo que as pessoas me vejam como um candidato potencial a ocupar aquela posição. É sempre isso. Tudo que a gente vai fazer depois, o texto que a gente vai postar, a imagem que a gente vai compartilhar, tudo depois vem a reboque disso, né? Da estratégia que eu defino com base no meu propósito. Quantos dias da semana eu tenho que postar? Quantos dias da semana eu tenho que subir conteúdo novo? Gente, é muito relativo. É muito relativo. Eu conheço pessoas que A Mari,
A Mari até perguntou aí para a gente como que a gente gere as nossas próprias imagens, as nossas próprias reputações, né? Dá um alôzinho aí para Elaine, para a Lu, que Gente, entrou também. Olha, Mari, a questão é assim, eu vou dizer, quando eu comecei a minha trajetória no digital, lá atrás, eu nem tinha tanta consciência assim de que eu estava trabalhando para construir isso, né, e essa reputação. Obviamente, eu tinha consciência dessa preocupação com a imagem que a gente tem que uhum, ter na nossa vida profissional, uhum, né? E para mim, eu tive uma história de reinvenção profissional, que é um tema que a gente vai falar daqui a pouquinho, que acho que é super importante para um monte de gente sim, aqui. Então, na verdade, isso que eu fui construindo foi bem baseado naquilo que a gente estava falando mesmo. Era a minha verdade, uhum, eu era transparente, eu eram aqueles três pilares mesmo que você falou, né? Eu procurava realmente ter muita coerência com aquilo que eu falo, aquilo que eu uhum, sou, e construção de conteúdo, né? E essa verdade, quer dizer, assim, passa também pela construção mesmo da sua própria estrutura como sim, profissional. Então, eu realmente estudei. Então, aquilo que eu estudei sim, mesmo. Né? O livro, eu escrevi o uhum, livro. Dou aula mesmo. Porque tem muita gente nesse mundinho digital que a gente pode dizer hoje em dia que também pode se valer de uma certa ilusão, né? De afirmar certas coisas que no fundo, não são sim, verdades, né? Só que eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque é um perigo muito grande, porque ninguém esconde nada de ninguém nesse exato, mundo digital. A gente sabe que muita gente já foi sim, desmascarada e muita gente ainda vai sim, ser sim. desmascarada, né, Igor? Então, tem que realmente tomar muito Sandra, cuidado, eu tenho né? um comentário, né, uma observação a fazer agora com a sua colocação, e eu tenho também uma pergunta, né? O comentário seria o seguinte: Sim. é exatamente isso, né? Assim, não adianta a gente vender uma imagem, comunicar uma imagem que não é a nossa própria essência, né? A gente tem o direito e é legítimo de propagar o que a gente tem de melhor, né? Eu quero que a empresa que eu trabalho me veja dessa maneira, me veja como um candidato potencial a ocupar tal posição. Isso é legítimo, né? Agora, a gente não pode estar criando uma realidade que não existe, que não é a nossa própria verdade, Sim. né? Isso é uma coisa, enfim, muito importante. A gente vê aí a todo momento as pessoas sendo expostas, né? Tem até uma expressão em inglês, exposed. Fulano foi pego na mentira. Pega na mentira. Ou fulano não foi coerente, né? Hoje é muito fácil. Duas pesquisas no Google bastam, duas apenas. Eu consigo fazer isso muito bem. Peraí, essa pessoa. Deixa eu ver quem é essa pessoa. E aí pesquiso lá e cubro N coisas sobre ela. Tá muito fácil, tá ao alcance de todo mundo, né? E, enfim, por isso é fundamental a gente ser transparente, né? Comunicar aquilo que é, enfim, a nossa verdade, a nossa essência. Essa é a observação. A Sim. pergunta é a seguinte, assim, eu queria que você contasse para a gente como é que você construiu a sua presença, né? E nas plataformas, enfim, nos meios digitais, e o que que isso trouxe de benefício para você, né? Para sua carreira aí profissional. Olha, eu fui construindo, como eu falei, em cima de muita atividade, como isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente podia simplesmente estar vendo alguma série, né, no Netflix, e não, a gente está Sim. aqui compartilhando Uhum. conhecimento, né? Então, essa vontade de compartilhar sempre fez muito parte de mim, faz muito parte de mim ao longo dos últimos 20 anos que eu dou aula Uhum. principalmente. Então, eu acho que é esse desejo genuíno de compartilhar aquilo que você conhece, aquilo que você acha que pode ajudar alguém, já é alguma Uhum. coisa. Essa construção mesmo de uma carreira e de um conteúdo,
usando muitas plataformas. Então, a gente falou agora há pouco do Twitter, né? Eu, na época, em 2011, por exemplo, eu usei muito o Twitter, a gente alcançou um número bem grande de seguidores e tal. Depois o Twitter quase sumiu, aí voltou hoje em dia com uma conotação, desculpa, conotação séria, política. Então, ele já teve alguns momentos, né? A gente tem que conhecer muitas plataformas. É impossível dizer que a gente tem que conhecer todas, mas a gente tem que conhecer muitas, adotar algumas, porque também a gente não consegue gerir muitas plataformas ao mesmo tempo. Então, é super importante a gente eleger aquelas que fazem mais sentido para os nossos objetivos, como a gente colocou. Então, no passado eu usei bastante Twitter, depois a gente usou bastante Facebook. Hoje em dia eu uso Facebook, LinkedIn, tenho meu blog. Meu blog, eu lancei meu blog em 2008. Então, já tem aí 12 anos de blog. Aí, criei a Digitalents em 2012. Então, tem a Digitalents, que tem o blog da Digitalents, tem o blog Sandra Turk, aí tem Facebook Sandra Turk perfil, Sandra Turk página, Digitalents página, aí tem Instagram Sandra Turk, tem Instagram Digitalents, tem LinkedIn Sandra Turk, LinkedIn Digitalents, tem aí YouTube, que a gente tem a página do Digitalents TV. Então, quer dizer, a gente está em muitas plataformas e realmente isso dá muito trabalho. Então, tem muita gente que a gente ouve por aí falando, não tenho paciência para isso e tal. Eu super entendo, porque realmente eu falo que isso é um job a mais, né? É um trabalho que você tem que ter. E não é algo fácil. Então, você precisa realmente querer, né? Tem que gostar um pouco mesmo desse mundo digital. Eu gosto, desde, né? Tô nisso aí há mais de 20 anos, né? E faço parte um pouquinho dessa história aí do digital já no Brasil. Mas realmente não é algo simples, não é algo trivial que você pode ir construindo de qualquer jeito. E tem que ter também esse cuidado, como você falou, né? Se o meu objetivo é só ter um monte de seguidores, de repente você vai, talvez, ter que criar uma forma de conteúdo mais popular ou mais polêmico, ou mostrar o corpo. Quer dizer, tem vários formatos para você conquistar muitos seguidores, ou até comprar de fazendas de likes lá na China, né? Agora, o objetivo de quem está trilhando uma carreira mais séria, mais sóbria, não necessariamente é esse, né? Da quantidade, né? Aí eu vou te perguntar aqui, olha, a Kátia Sanches, ela fez uma perguntinha aqui de quem seria uma pessoa de uma pessoa barra, né? Uma marca de pessoas de sucesso aí que a gente poderia citar. Quem que você citaria? Ai, Sandra, são tantas, é tão difícil essa pergunta. A gente pode pegar por segmentos, né, e áreas de atuação. Por exemplo, mundo profissional, mundo corporativo como um todo. Eu citaria hoje o Tiago Alves, que é CEO da Regus. Eu citaria, claro, a Luísa Helena Trajano. Eu citaria a Cris Arcangeli. Eu citaria Sandra Turk. Nesse universo, nesse universo profissional, empreendedor, né, de negócios, enfim, todo esse cenário. Tem muita gente para ser citado. O Ricardo Amorim, eu citaria também o André Ferraz da Inloco Media. Meu, é muita gente, sabe, assim, que tem feito uma curadoria relevante, né, sintonizada com o seu propósito de vida. A Daniela Caxixe, eu citaria a Marina Petlivanes, eu citaria a Marta Gabriel, eu citaria o Silvio Meira, né, pessoas aí muito relevantes, pessoas que têm, sobretudo, o que falar, e sabem como falar, né? Sabem como colocar suas opiniões, suas visões, enfim. Se a gente vai para um segmento, por exemplo, artístico, nossa, é muita gente também, né? A Anitta, enfim, a Pablo Vittar, o Vitor Clay,
E por aí a gente vai. Os artistas, eles têm uma peculiaridade. Eles são os profissionais da imagem na essência, né? Eles vivem principalmente da imagem que eles propagam. E aí eles têm aquela missão, aquele desafio, como todos nós, né? Todos nós somos assim. Agora, no caso deles, é muito mais complexo. Eles têm o desafio de manter a relevância. É muito comum a gente ver um artista que há 10 anos atrás estava no auge da carreira e hoje ele não está mais nesse auge, né? Ele não é mais relevante. Isso acontece com todos os profissionais, né? Com todos nós, mas com eles é um pouco mais complexo. E aí a gente vai... Porque eles estão mais Exato. expostos, né? Eles estão muito mais expostos. Então, por um lado, talvez eles tenham mais facilidade de conquistar Sim. seguidores, porque eles estão numa mídia que é muito mais Sim. aberta, muito mais ampla, mas eles também estão mais expostos no outro lado, né? De correr riscos para a sua imagem, né? Qualquer deslize. A Anitta, por exemplo, coitada, qualquer... o que ela faz ou não faz vai virar... Exato. vai dar o que falar. Então, realmente uma exposição que traz um risco. Aí tem a Silvia, que mandou uma outra pergunta legal aqui, perguntando para você, Igor, o que você acha, né? Qual é o seu ponto de vista com relação ao networking digital? Você acha Sandra, importante? é fundamental. E eu posso ilustrar mais uma vez o nosso próprio exemplo, né? A gente se conecta hoje, olha, no passado, vamos pegar como era o mundo há 25 anos atrás, 1995. Para e pensa, quando é que a gente teria acesso ao presidente de uma grande empresa, uma multinacional que tinha operação aqui no Brasil, né? Era uma coisa muito rara. Você tinha um telefone, você tinha uma secretária ali na sua frente que ia barrar o seu acesso até aquela pessoa. Você podia chegar a ela através de uma carta, através de um telegrama, através de uma ligação, enfim. Mas tinham essas barreiras, esses filtros para impedir o seu acesso até aquela pessoa. Hoje, se a gente quiser se conectar com o Papa, literalmente, a gente consegue. Ele tem lá uma conta no Twitter, né? E ele interage lá com os fiéis, com os seguidores e tal. Será que ele vai me responder? Sim, exatamente. O que as plataformas deram para a gente foi ela eliminou os filtros, né? Hoje a gente pode se conectar com toda e qualquer pessoa que esteja presente nas plataformas. O nosso próprio caso, assim, eu recebi a recomendação, a sua recomendação em relação à minha chefe, né? Ela indicou você, eu passei a te seguir primeiro no Twitter. E aí acompanhar seus posts e tal. Aí, um tempo depois, alguns meses depois, gente, será que ela tem LinkedIn? Ai, claro que tem, né? Aí fui lá, procurei, pesquisei, eu disse, olha, Sandra Turci, vou lá, vou me conectar com ela. Será que ela vai me aceitar? Aí, um tempo depois, você foi, me aceitou, enfim. Aí tá, o tempo vai e passa, né? Eu passo a te acompanhar em outras plataformas, tenho acesso lá às coisas que você divulga, que você posta, os cursos que você realiza. E aí, quando eu mudei para São Paulo, enfim, e aí eu fiquei sabendo que ia ter um curso na SPM, né? Eu disse, vou mandar lá uma mensagem para ela. E mandei, e você respondeu. E eu participei de um sorteio da Digitalents, né? De um curso lá na SPM, eu dei a melhor resposta, pelo menos a equipe achou na época, ganhei o curso, e aí conheci você. Quer dizer, eu já te conhecia antes do Recife, pessoalmente, mas a gente reforçou uma conexão que a gente construiu no online. É basicamente isso. Eu, por exemplo, eu uso muito, tem muita gente que fica com receio, Eu falo que um grande ponto aí para a gente fazer um bom networking é ter cara de pau. Eu tenho muita cara de pau. Então, eu me conecto, se eu não sei o que dizer, eu vejo, achei uma matéria, saiu no Valor Econômico falando da pessoa, e aí depois você vê essa pessoa num outro grupo, de repente, do Instagram, do WhatsApp, do Telegram. Então, é importante mesmo a gente estar atento e estar se conectando. A Maria Carvalhal, que é nossa querida amiga lá do Digitalks, comentou sobre a importância disso para gerar novos negócios. Eu concordo, super, hiper importante. Fala, querido Igor, você levantou... Sandra, e até para trazer um exemplo assim mais palpável, a gente falou agora recentemente da Anitta, né? E eu li um livro de um jornalista em relação a ela, o Léo Dias, né? Ele escreveu uma biografia
tá a maior polêmica agora em relação a isso, mas enfim, ele conta lá no livro que ela usa o Instagram para se conectar com parceiros em potencial. Ah, eu quero fazer um feat com uma, sei lá, a Ariana Grande. E aí a Anitta, ela vai e usa o Instagram para isso. Olha, eu sou a Anitta, sou uma artista brasileira, tá aqui os links de alguns trabalhos meus, sou muito relevante aqui no meu país, e ela tem, enfim, milhões de seguidores, dezenas de milhões de seguidores. E aí o cara, quando tá lá na gringa, que vê aquilo, ai, peraí, deixa eu pesquisar quem é essa fulana. E aí vai se conectar com ela. E ela faz negócios a partir disso, de um contato que ela estabelece usando o Instagram. Sabe? Ela está ganhando dinheiro com isso, literalmente, né? Se conectando com pessoas aí que vão ajudar na carreira dela. E por que não a gente fazer isso no nosso dia a dia, né? Uma coisa que volta e meia eu faço, agora eu tenho alguns critérios. Ah, eu vou assinar para essa pessoa quando eu tiver algo importante para colocar para ela. Para não queimar o cartucho, né? Porque a gente pode queimar o cartucho. Oi, bom dia, fulano. Aí a pessoa tá, bom dia, tudo bem? Tá, e aí? Tem que tentar usar essa oportunidade, né, para ser relevante. Até a Mari comentou aí. A Mari fez essa pergunta de como que a gente se inspira para criar conteúdo relevante. Então, antes de eu te perguntar isso, eu vou dar um oi para Cati Bart, que foi nossa aluna também, Rodrigo Portes, que foi meu aluno também, a Leda De Angelis, que passou lá para cima, Alex, Ana Paula Soares, muito obrigada, vocês todos são muito gentis de estarem aqui com a gente, a Alnersa, querida, quem mais está aqui? Marco Farias, muito obrigada aí por estarem com a gente nesse bate-papo, participando, vibrando, mandando perguntas, é muito legal. Me fala um pouquinho, Igor, eu tenho assim um pouquinho das minhas receitas de inspiração. Quais seriam as suas para você criar conteúdo que inspire as pessoas? Sandra, eu já vou te perguntar quais são as suas receitas, que era exatamente a minha próxima pergunta. Uau, então agora foi uma troca de... Sim. Então, como a gente conversou no início, né, eu tenho um propósito muito claro, assim, eu quero ser o profissional aí, enfim, estar entre os mais relevantes na minha área de atuação. Eu sou jornalista, né, me especializei em comunicação corporativa e em marketing, e ao longo da minha carreira, enfim, fui trabalhando com pessoas. Eu enveredei pelo caminho aí, o mundo do personal branding. Personal brand, gente, nada mais é que gestão estratégica de marca pessoal. Branding é gestão estratégica de marca, personal branding é a mesma coisa voltada a pessoas. É a gente utilizar, enfim, táticas, né, estratégias que a gente faz para produtos, para coisas, e beber um pouco nessa fonte trazendo para pessoas. Empresas têm missão, visão e valores, pessoas também é fundamental que tenham, né? E aí o mindset é esse, de gestão de uma marca mesmo. Eu vou passar a me gerenciar como se eu fosse aí um produto, considerando mais uma vez que pessoas não são produtos, pessoas são seres humanos, né? É sempre bom essa ressalva. E aí eu tenho um propósito muito claro, um posicionamento também muito... pelo menos as pessoas me dão esse feedback, né? Muito, enfim, claro também, muito evidente. E aí eu passo a criar conteúdo que reforce isso. A maneira como as pessoas hoje elas me veem. Como é que as pessoas me veem? Como um profissional, um jornalista especializado em comunicação, em marketing, que trabalha com pessoas. É isso que eu estou o tempo inteiro, diretamente e indiretamente, reforçando. Eu procuro variar os conteúdos que eu publico, né, para não ser monotemático. O que é monotemático? Eu estou falando o tempo inteiro a mesma coisa. Isso cansa. As pessoas não querem ver o tempo inteiro a mesma coisa, né? E aí, quem é que eu uso para me inspirar? Basicamente, pessoas. Pessoas que são muito influentes, pessoas que são muito relevantes na minha área de atuação e principalmente fora dela também. Eu sou influenciado por todo tipo de conteúdo, né? Eu estou ali o tempo inteiro sendo impactado e aqueles conteúdos que eu consumo,
eles se traduzem nos conteúdos que eu publico. Às vezes eu estou vendo uma série na Netflix, vi uma ideia lá interessante, vou postar alguma coisa relacionada a isso. Às vezes eu estou vendo documentários de vida animal, uma coisa que eu adoro, assim, os leopardos na savana africana, assim, eu adoro esse tipo de coisa. E às vezes vem uma ideia, um start dali. Eu estou o tempo inteiro bebendo em várias fontes, né? Profissionais da minha área e quem não é da minha área. Tudo no mundo, assim, um pouco clichê falar isso, mas é verdade. A gente separa por questões didáticas, né? Mas tudo no mundo está interconectado, né? Não existe separação. E aí as fontes de inspiração, elas são as mais diversas aí que existem. Sim. Eu acho que é mais ou menos parecido. Eu acho que a gente quem está meio que nessa missão, que eu diria, de compartilhar, né, conhecimento o tempo todo, a gente fica meio ligado. Mas eu acho que tem pessoas que fazem isso de uma forma tão brilhante, assim. Eu sempre cito o meu querido amigo, o Romeu Buzarello, porque eu falo, olha, às vezes a gente vê a mesma matéria numa revista, num Sim. jornal ou num blog, e você vai ler e vai passar batido. Ele consegue transformar aquilo em algo que é assim, super criativo e que traz, né, e que agrega algo para a gente. Então, eu falo que ele tem essa pegada, esse olhar, e para isso a gente tem que estar muito atento. Eu também, eu leio bastante, todo mundo hoje está tendo acesso a muita Sim. informação, né? Então, pode ser um livro que a gente está lendo, mas às vezes vem uma inspiração de onde você menos imagina. Por Exato. exemplo, meu filho brincando lá no TikTok, ele vem me trazer alguma coisa que começa a bombar ali naquela rede Sim. social, né? Ou também uma grande fonte de informação realmente vem justamente do nosso networking. Sim. Quanto mais a gente troca, né, mais a gente se inspira, eu acho. Então, eu acho que é importante a gente tá muito atento e realmente procurar, né, compartilhar aquilo que a gente entende que é relevante para os nossos seguidores, para os nossos contatos, para o nosso público. Porque não é tudo que vai servir para todo mundo. Então, a grande vantagem que tem na web hoje é justamente possibilitar essa segmentação, né? A gente tem gente que gosta de futebol, tem gente que odeia futebol, tem gente que adora moda, tem gente que odeia moda. Então, eu acho que a grande vantagem é justamente a gente poder, no digital, trabalhar com esses vários públicos, com vários interesses muito diferentes. Então, é aquela coisa, praticamente tem público para tudo. E é bem isso, né? Porque você consegue realmente falar com quem tem aqueles Exato. interesses, né? Deixa eu aproveitar uma brechinha, porque eu quero comentar com vocês que a gente vai estar com o curso lá na SPM do dia 6 de julho em diante. Vai ser um curso 100% online, gente. 2 horas aí por noite, das 19 até umas 21 horas, mais ou menos, falando justamente sobre personal branding. Então, Até aqui a claro, tela. quem tiver interesse em aprofundar sobre esse tema, está convidado, é só entrar lá no site da SPM, procura lá em Educação Continuada, ou então no site da gente, lá da Digitalents, a gente tem um espaço que a gente chama de cursos abertos, que a gente divulga os cursos com a SPM e outras instituições. Então, vale a pena vocês, quem tiver interesse em se aprofundar nesse tema, contando com a minha presença, com a presença do Igor e da Joyce Rossi, que vai estar com a gente também lá. E no site vocês vão ver todas as informações, tá? O Mr. Schauf, que eu não sei quem é o Mr. Schauf, mas ele perguntou o seguinte: olha, vocês acreditam que tendências que surgiram nessa pandemia vão permanecer mesmo após o fim dela, como, por exemplo, a digitalização de vários setores? Olha, Mr. Schauf, eu acredito que muita coisa sim vai continuar, tendências de consumo, tendência
de mudança mesmo, no sentido de como levar a vida, né? Boa parte das pessoas e das empresas vão manter esse tipo de trabalho. Alfredo, olha lá, obrigada, Alfredo. Vão manter esse formato de trabalho via home office, né? Mas eu não acredito em nada que seja extremo, sabe? A minha visão sempre eu falo que é meio budista, é o caminho do meio. Então eu acho que a gente vai ter um equilíbrio aí, né? Nem só home office, nem só escritório, eu acho que vai ter uma mescla. Eu acho que nem todo mundo vai deixar de. Nós vamos deixar de ser consumista. Eu acho que a gente pode reduzir, sim, o consumo de alguns itens, repensar o consumo de outros, mas é óbvio que a gente vai voltar a consumir, é óbvio que as pessoas estão sedentas por voltar a se encontrar, né? Seja para comer um milho verde na barraquinha do Zezinho em frente à escola, seja para ir num restaurante, não importa. Eu acho que as pessoas elas demandam muito esse contato, né, pessoal e maior proximidade. Então, eu acho que a pandemia ela vai ensinar muita coisa para a gente, vai deixar, sim, muito Sim. aprendizado, mas eu prefiro achar que não é nada muito radical. Perfeito. Né? A Kátia ajudou a gente aí. Obrigada, Kátia. Você compartilhou o link do curso para quem tiver interesse. Muito obrigada, porque a gente está aqui ocupado falando, né? E você, Igor, o que você acha da pergunta do Alfredo? Alfredo, mais uma vez, muito obrigado pela pergunta. Concordo acima e embaixo, Sandra. Assim, eu não vejo mudanças muito radicais. Eu vejo como um momento de aprendizado. O que a gente está descobrindo de maneira muito geral. Assim. Por exemplo, que é possível trabalhar remotamente e que a gente consegue. Claro, nem todas as profissões, nem todos os setores isso é possível, né? Mas grande parte aí das pessoas está vendo, está descobrindo que dá. Eu não preciso estar presencialmente na empresa, né? Para estar trabalhando, para estar fazendo as minhas entregas. Eu acho que é um momento muito de descobertas, né? Nesse momento agora e de aprendizado, né? Veja o caso agora das lives, né? O quanto as lives evoluíram. Eu descobri que eu posso criar um conteúdo que eu tenho que falar, que pode interessar as outras pessoas. Por que não fazer uma live sobre isso? Né? A gente está, claro que já existiu antes, tal, mas agora a profundidade é muito maior. E aí eu vejo como isso. Eu gosto muito de história, né? O que a história nos ensina? Que momentos complexos, né, delicados, a humanidade passa a todo momento. Já houveram outras pandemias, né? Enfim, crises econômicas e tal, e a gente superou cada uma delas. E a gente saiu de maneira muito melhor de cada uma delas. A peste negra ela matou 1/3 da população europeia no século XIV, né? O que é que foi descoberto a partir dali? Opa, eu preciso ter um saneamento básico. Isso foi o ensinamento da época. As cidades eram... Sim. Né? Foi uma grande alavancagem, né? Se a gente for analisar, o seu sinal está um pouquinho falhando, viu, Igor? Mas é isso mesmo, pode ser visto dessa forma. Quer dizer, cada crise traz um desenvolvimento muito maior, né, subsequente a ela. Então, a gente está vendo isso agora mesmo, né, Alfredo? Você perguntou do que vai continuar. Eu acho que eu até vou falar disso na quarta-feira, se eu não me engano, na quarta-feira, mas a gente vai falar num evento que eu chamei de avalanche digital, que é isso mesmo, a gente está vivendo hoje uma avalanche. Aquelas empresas que estavam mais bem cuidadas nesse aspecto vão usufruindo melhor, outras que não estavam atentas a isso estão agora correndo para se digitalizar, né? Então, é realmente um grande empurrão. Então, a pandemia ela vai deixar, eu acho que essa herança para a gente, né? E eu complemento como, olha, isso é uma regra da natureza, sabe? Tem uma frase do Charles Darwin, que volta e meia eu uso, que é o seguinte, não é o mais forte, nem é o mais inteligente que sobrevive, mas é aquele que se adapta às mudanças, né?
O desafio ele está colocado. O que é que a gente vai fazer a partir dessa nova realidade? Não são as respostas que mudam as coisas, são as perguntas, né? É as perguntas que a gente se faz. Tá, ok, a minha realidade é essa. Tá complexo, tá difícil, tá puxado. Mas o que é que eu vou fazer a partir disso, né? Que eu tenho em mãos, assim. E isso é um dever nosso, né? É se reinventar profissionalmente, manter a minha relevância. Tá, eu não consigo mais vender no meu PDB, na minha loja física. O que é que eu posso fazer para migrar para o digital, para fazer essa transformação digital que eu vim aí adiando por muito tempo. Agora eu vou ter que fazer. É isso, sabe? Assim, é estar se reinventando o tempo inteiro. O sucesso do passado, deixa ele no passado. O que interessa é o presente e o futuro, né? O daqui para frente. Exatamente. Bom, vamos indo para os nossos minutinhos finais. Então, Igor, eu gostaria que você desse assim, a sua mensagem de encerramento para a galera aí que está nos assistindo, que ficaram com a gente nesse meio tempo. Qual que seria a sua mensagem assim para daqui para frente? Sandra, eu quero mais uma vez agradecer pelo espaço, pelo convite, né, pela oportunidade. É um prazer e é uma honra para mim, né, estar ao seu lado. Minha professora, agora eu sou colega dela. Momento Tiete, hashtag. Muito bom. E agradecer a todos que acompanharam a gente aqui. Muito obrigado pela presença, né, pela contribuição de vocês com as perguntas, com a interação, o engajamento. Muito obrigado de verdade. A minha mensagem final... é difícil, né? Mas é isso, você está o tempo inteiro se reinventando, né? A sua reputação é o único bem que você tem. Não é o seu emprego, não é a empresa que você trabalha, enfim, não é absolutamente nada disso, né? Que a gente pode mudar de uma hora para outra. O mundo está caminhando para um cenário de, olha, emprego realmente está difícil. Mas emprego como a gente conhece, né? Trabalho é uma coisa que não falta, né? Aquilo que a gente conhece de, enfim, CLT, de férias remuneradas, enfim, de bônus, tudo isso está mudando. E aí a única coisa que você tem para se manter relevante nesse novo mundo aí que está se descortinando na nossa frente é a sua reputação. Ela está nas suas mãos. A maneira como as pessoas te veem, né? Isso depende de você. Você pode gerenciar. E isso pode ter um impacto nas oportunidades de trabalho, enfim, que você vai ter daqui para frente. Isso é um dever seu, assim, cuida dela, que é o seu bem mais precioso, é a sua reputação. Muito bom. Obrigada, Igor.